A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Olá, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Clube FM, também do programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Este é um programa que anuncia, esclarece e consola a Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Podem acessar o YouTube, digitar O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Lembrando a todos do nosso Congresso Espírita, 5º Congresso de Juiz de Fora, que acontecerá no Traide Hotel, bairro Cascatinha, com palestrantes do Brasil inteiro, como Jorge Eliahar, de Rondônia, o André Trigueiro, âncora do Jornal da Globo, Maiara Rocha, de Brasília, Larissa Chaves, Wilson Machado, Roberta Zagueto, Maurício Keller, Rafael Cirqueira, enfim, muitos palestrantes no Brasil inteiro. O evento sem fins lucrativos, todo o valor arrecadado será destinado às vítimas das fortes chuvas que aconteceram aqui em Juiz de Fora, principalmente algumas casas espíritas para a reconstrução, né? Então compareça lá, estaremos cantando nas aberturas, o coral Amigo do Espiritismo, do qual faço parte. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita, Dr. Kleber. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Olá, queridos amigos, é um prazer estarmos com vocês aqui novamente e nós estamos dando continuidade aos nossos estudos de André Luiz, hoje abordando o capítulo 11 do livro Nosso Lar. Bem, meus irmãos, vamos falar hoje sobre prevenções. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utiliza o TIM 988012675. Temos também o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, espiritismoestanoar@hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, nossa vida mais lúcida, mais íntegra, mais prazerosa, mais criativa e indissolúvel se desenvolve dentro de nós mesmos, nas atividades recônditas dos pensamentos, dos sentimentos, da imaginação produtiva e da consciência profunda. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre prevenções. No capítulo dos sofrimentos voluntários, se somássemos os problemas, conflitos, obstáculos e tribulações decorrentes de prevenção que alimentamos habitualmente contra aquilo que os nossos irmãos estejam pensando ou poderiam pensar, de certo que chegaríamos à conclusão espantosa acerca de aflição desnecessária e tempo perdido. Quando nós começamos a formular na nossa mente opiniões divergentes, enfim, começamos a guerrear mentalmente, olha, vamos causar problemas enormes. Oponhamos o bem ao mal e deixamos os outros a faculdade de serem eles mesmos. A gente sempre fala aqui, quer mudar o mundo, começa por você, porque ninguém muda ninguém. E nós temos que respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Não é compactuar com os erros, mas é respeitar a liberdade de expressão que o outro tem, dos pensamentos que ele tem. Já pensou se todos tivessem que torcer para um só time?
amasse a mesma mulher, o mesmo homem. Olha, pessoas são diferentes, cada um tem a sua maneira de pensar, de viver, de discordar, porque devemos, inclusive, não é porque um líder religioso está falando que você tem que aceitar em 100%. A doutrina espírita é muito clara nisso. O apóstolo Paulo disse: examinai tudo e retende aquilo que é melhor, aquilo que lhe aprover. Agora, a doutrina espírita vem dizendo, através de Kardec, questionai tudo. O dia que a ciência comprovar que o espiritismo possa estar errado em algum ponto, abandone o ponto equivocado e siga a ciência, nada de fanatismo. Então, esse amigo ter-nos-á omitido o nome para determinada manifestação de alegria. Outro companheiro nos haverá negado a saudação que lhe endereçamos com frase amistosa. Então, nós temos essas atitudes, né, que causam problemas sérios. Somos impacientes. Queremos tudo para ontem. As pessoas de hoje em dia não têm paciência para mais nada. Elas querem deturpar tudo. Está numa fila de um caixa de um mercado, estão lá xingando mentalmente, ou até mesmo falando. Não tem o mínimo desconfiômetro que o outro está passando por dificuldades. É um problema muito sério isso, sabe? Causa uma série de complicações do trânsito, principalmente, o motorista impaciente. O assunto importante nas áreas da paciência, a cura da paciência, que frequentemente alimentamos, a detrimento de nós próprios. Se somarmos os dias, os minutos que sacamos nos créditos do tempo, a fim de acalentar a irritação contra nós mesmos, verificaremos que o desespero manifesto ou imanifesto se nos erige na existência em fator de dilapidação, desencadeando enfermidade ou desequilíbrio, desastre ou morte prematura. A pessoa se mata antes da hora. Quantos casos, por exemplo, de pessoas tão impacientes que tiveram aneurisma cerebral, parada cardíaca, porque fica num estresse fora da realidade. Paciência, meus queridos irmãos, é uma grande virtude. Quem dera se todos nós conseguíssemos adquirir essa virtude, o mundo teria muito mais paz. E não é só no setor de prejuízo pessoal que o tema nos merece reflexão. A intemperança mental à frente de nossas fraquezas ou desacertos gera nos outros azedume ou desânimo, tristeza ou prevenção, estragando-lhes a vida. Ora, nós temos que ter controle emocional. Eu tenho uma pessoa muito próxima na minha família, mas ela é tão impaciente que mostra um desequilíbrio emocional fora da realidade. Acontece uma coisinha pequena, para ela é um escândalo, é o fim do mundo, entendeu? Depois vai descobrir que não era nada daquilo. A pessoa sofre por antecipação. Nós temos que tomar cuidado com relação a isso. Então, nas horas em que conscientizamos acerca dos erros que nos sejam próprios, acalmemo-nos para pensar ao invés de lastimar-nos sem proveito. Registrar as nossas falhas, diligenciando saná-las ou suprimi-las, de vez que menosprezando responsabilidade e compromisso, ou seja, menosprezando a nós mesmos. Devemos examinar-nos com paciência, coragem, que nos induzam à melhoria. Temos errado, fracassado, destruído recursos ou sofrido ilusões e desilusões. Queixa inútil é autopiedade. Ora, deixa de ficar nessa fase de autopiedade. Sai exatamente daí. Isso é uma queixa inútil, que vai inclusive aborrecer os vizinhos e amigos próximos. E também não edificam. Reconheçamos com sinceridade os obstáculos, mutilações morais, conflitos e deficiências que ainda nos caracterizam o modo de ser e que comumente nos fazem cair no chão do arrependimento. Entretanto, não nos permitamos permanecer estirados em angústias vazias, e sim compreendendo os tesouros do tempo de que a divina providência nos enriqueceu. Procuremos erguer-nos, trabalhar, corrigir-nos e burilar-nos tantas vezes quanto se nos façam necessários, porque a importância de qualquer modo de nada nos serve e nem ajuda a ninguém. Então, pensemos muito sobre isso. O queixume não leva ninguém a nada. Essa intemperança mental só causa dores e sofrimentos na pessoa e quem estão ali ao seu redor, né? Temos que pensar muito sobre isso, controlar o nosso estado emocional.
em todos os trechos da vida, mas particularmente naqueles em que as tuas forças se vejam defrontadas pela provação, procura tempo através da meditação para comungar com as forças divinas que nos baseiam a existência. Reconhecerás que estamos todos em Deus, tanto quanto cada partícula do corpo em que se integra a cada mundo no edifício do universo de que todos partilham. Se tiveres suficientemente serenidade para analisar com o tempo a própria situação, compreenderás que nos fluxos e refluxos das nossas lutas evolutivas, segundo as leis que nos regem, estamos sempre no lugar adequado às necessidades de aprimoramento e reajuste espiritual que nos caracterizam, na condição indicada em que devemos estar para o desempenho de determinadas obrigações, chamados a executar essa ou aquela tarefa que mais se nos propõe ao adiantamento moral conforme o programa traçados pelos orientadores da vida superior. Na equipe de criaturas afins ou menos afins, com que nos cabe desenvolver o mandato que se nos descerra, a possibilidade de servir com dons e desafios, dificuldades e vantagens que nos compete aceitar e manejar no trabalho a que fomos conduzidos em proveito próprio e nas atividades justas nas quais encontraremos todo o material humano, todos os recursos circunstanciais de que carecemos para a obra de nossa própria ascensão espiritual. É no convívio que nós aprendemos, né? Vivemos porque convivemos. Seja solidário para não ser solitário. A solidariedade é de suma importância. E nós tivemos esses exemplos agora, recentes, na nossa cidade, pessoas vítimas das inundações, das chuvas, que ficaram desabrigados ou que perderam entes queridos. Como o povo foi solidário, não só aqui de Minas Gerais, mas de praticamente todos os estados brasileiros, com doações, voluntários que deixaram suas casas e foram trabalhar nos resgates, nos auxílios das famílias, na confecção de alimentos, trabalhando e cozinhando aqueles que não podiam doar no sentido material, mas doar o seu tempo, seus esforços. Isso é muito bonito, muito interessante. Serena-te sempre e abençoa as provas que te assinalem a estrada, de vez que são essas mesmas provas que te estruturam o degrau exato que podes e deves transpor na conquista da própria felicidade ante a vida maior. Pensemos. Agora ficaremos com a apresentação do livro Nosso Lar com o Dr. Kleber. Hoje, abordando o capítulo 11 do livro Nosso Lar. É um livro que nos traz uma quantidade enorme de ensinamentos, embora tenha sido o primeiro livro da coleção André Luiz, mas ele traz tantas informações interessantes sobre o mundo espiritual, e não é só propriamente a descrição dos detalhes da colônia Nosso Lar, não. Fala muitas coisas referentes ao mundo espiritual, do relacionamento do mundo espiritual com o mundo dos encarnados, do trabalho de extraordinário valor que os mentores espirituais têm de ajudar aos sofredores do umbral e aos sofredores encarnados, da organização do trabalho do bem. Então, muita coisa assim útil para todos nós meditarmos e que também possamos colocar esses ensinamentos no nosso dia a dia, na nossa vida, nos nossos relacionamentos com os nossos familiares, nossos entes queridos, no nosso ambiente de trabalho, né? Nos nossos trabalhos de divulgação doutrinária e tudo isso. Então, rogando que a paz de Jesus possa estar em nossos corações, vamos iniciar as nossas considerações a respeito do capítulo Notícias do Plano, em que André Luiz está ali dialogando ainda com Lísias, muito curioso e muito interessado em conhecer as notícias lá a respeito da administração da colônia Nosso Lar. E Ulisses diz para ele: olha, você terá a ocasião de conhecer as diversas regiões dos nossos serviços, porque, conforme vê, os ministérios de Nosso Lar são enormes células de trabalho ativo. Aí diz uma coisa muito interessante aqui agora, assim, porque nem mesmo alguns dias de estudo oferecem a possibilidade de uma visão detalhada de um só dos ministérios. Quer dizer, para um estudioso,
e quer se aprofundar no conhecimento do funcionamento das instituições da colônia Nosso Lar, ele fala, alguns dias de estudo ainda não são suficientes para conhecer apenas um dos ministérios, tamanha, né, a complexidade dos trabalhos que são aí realizados. Mas diz ele também mais que não lhe faltará oportunidade, porque ainda que não me seja possível acompanhá-lo, Clarence tem poderes para obter ingresso fácil em qualquer dependência de Nosso Lar. Voltamos ao ponto de passagem do aeróbus, que é uma condução, que é interessante que é uma condução como se fosse um ônibus comprido, mas ele eleva no ar e se desloca no ar, né? Como se tivesse um trabalho de verdadeira levitação no ar. Hoje em dia nós temos aí os trens, né, que têm grandes ímãs e que eles não tocam os trilhos, eles são mantidos em campos eletromagnéticos dos ímãs, né? No caso o aeróbus ele viaja a uma certa altura do chão. Aí, agora sentia-me quase à vontade. A presença de muitos passageiros não me constrangia. A experiência anterior fizera-me benefícios enormes. Esfervilhava-me o cérebro de úteis indagações. Então, como o André Luiz tinha essa curiosidade, ele sempre foi assim, muita curiosidade natural de conhecer, de esclarecer, de aprender. Então, agora volta a perguntar para o Lísias, né? Você poderá informar-me se todas as colônias espirituais são idênticas a esta? Os mesmos processos, as mesmas características? Ao que André Luiz responde, não, de modo algum. Lísias responde, de modo algum. Se nas esferas materiais, cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, imagine a multiplicidade de condições de nossos planos. Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem, pela grandeza dos fins que devem atingir. Importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes na grande ascensão evolutiva. Todas as experiências de grupo diversificam-se naturalmente entre si, e Nosso Lar constitui uma experiência coletiva dessa natureza. Segundo os nossos arquivos, muitas vezes, aqueles que nos antecederam buscaram inspiração nos trabalhos de abnegados, trabalhadores de outras esferas. Em compensação, outros agrupamentos buscam o nosso concurso para outras colônias em formação. Cada organização, todavia, apresenta particularidades essenciais. A pergunta de André Luiz sobre se as colônias demais são idênticas, é claro que Ulisses respondeu com bastante lógica, né? Bastante de forma racional, porque as colônias diferem, elas podem ter uma base de organização, tudo bem, mas elas diferem entre si pelas peculiaridades de cada uma delas, pelas finalidades, pelos enormes grupos de espíritos que lá trabalham, pelos seus administradores principais, os seus organizadores, como as grandes cidades da Terra, né? Nós observarmos, as cidades, cada uma tem as suas peculiaridades próprias. É claro que as cidades em conjunto, elas têm uma base de formação, né, na constituição das ruas, do sistema de esgoto, de abastecimento d'água, de distribuição de energia elétrica, o conjunto das instituições que uma cidade tem que ter, tudo bem, mas isso é uma base. A forma como isso vai ser feito, os detalhes, né, cada cidade vai desenvolver-se à sua maneira, isso é natural. Partiu daqui, diz o Lísias para ele, partiu daqui a interessante formação. Agora o próprio André Luiz, curioso, pergunta ao Lísias novamente. Partiu daqui a interessante formação de ministérios, ao que o Lísias responde. Sim, né? Os missionários da criação de Nosso Lar, aqueles primeiros espíritos elevados que se uniram para criar a colônia, eles visitaram os serviços de Alvorada Nova, uma das colônias espirituais mais importantes que nos são vizinhas. E aqui encontraram a divisão por departamentos.
Então, Alvorada Nova é uma colônia mais antiga ainda do que nosso lar e é relativamente vizinha de nosso lar. E os espíritos organizadores, né, que estavam planejadores da colônia, visitaram Alvorada Nova e viram lá que todas as instituições estavam distribuídas por departamentos. Mas eles adotaram o processo da divisão dos trabalhos, porém, com o nome de ministério. Ministério é a seção do Serviço Regenerador. Depois, o nosso governador atual conseguiu a elevação e passou o Departamento de Regeneração para o Ministério de Regeneração, ficando, portanto, 6 ministérios em nosso lar. Assim procederam, considerando que a organização em ministérios é mais expressiva como definição de espiritualidade. É a forma que os organizadores do nosso lar acharam interessante fazer com as divisões dos trabalhos em ministérios, e cada ministério com 12 ministros, totalizando 72 ministros. Muito bem, acrescentei. E não é tudo, prosseguiu Lísias, atencioso. A instituição é eminentemente rigorosa naquilo que concerne a ordem e a hierarquia. Nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor. Porque lá em nosso lar, como no mundo espiritual organizado, o valor é da ordem e da hierarquia. Então são os valores intelectuais e morais que prevalecem, ou seja, a competência, né, e a evolução moral. Então, a competência é o conhecimento, e a evolução moral é a posição em que o espírito se encontra na escada evolutiva, e essa hierarquia entre eles é uma hierarquia moral. Claro que o conhecimento é importante, a responsabilidade, a ordem, mas a hierarquia principal é a moral, porque se um espírito é moralmente superior ao outro, o outro se sente devedor daquele que tem uma ordem moral elevada. Ele segue os conselhos daquele que moralmente é mais elevado. Entendeu? Então, mais nesse sentido que ele está colocando aqui. Somente 4 entidades conseguiram ingressar com responsabilidade definida no curso de 10 anos no Ministério da União Divina. Em geral, todos nós, decorrido longo estágio de serviço e aprendizado, voltamos a reencarnar para as atividades de aperfeiçoamento. Vejam, né, esse cuidado com a ordem, a hierarquia, e o Lísias lembra para André Luiz, olha, nos últimos 10 anos, somente 4 irmãos conseguiram ascender à condição de participarem desse Ministério da União Divina, de trabalharem nesse ministério. Não estou dizendo que são ministros, não. Estou dizendo que eles evoluíram dentro do nosso lar a ponto de conquistarem a posição de trabalharem dentro do ministério mais elevado da colônia. Quando os recém-chegados das zonas inferiores do umbral se revelam aptos a receber cooperação fraterna, demoram no Ministério do Auxílio. Quando, porém, se mostram refratários, são encaminhados ao Ministério da Regeneração. Se revelam proveito com o correr do tempo, então são admitidos aos trabalhos do auxílio, da comunicação e do esclarecimento. Muito bem, doutor, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Narcisismo e amor próprio. A renomada professora e pesquisadora norte-americana Brené Brown apresenta pesquisa curiosa e reveladora em sua obra A Coragem de Ser Imperfeito. Informa que um grupo de pesquisadores realizou uma análise em 3 décadas de canções que chegaram ao topo das paradas de sucesso. Eles registraram uma tendência estatística significativa para o narcisismo e a hostilidade na música popular. Encontraram uma diminuição expressiva no uso de nós e nosso e um aumento de eu e meu. Não para por aí. Eles relataram um declínio das palavras relacionadas à solidariedade e a emoções positivas, e um aumento das palavras relacionadas
à ira e ao comportamento antissocial, como ódio e matar. 2 pesquisadores da equipe, que publicaram o livro A Epidemia do Narcisismo, argumentaram que a incidência do transtorno de personalidade narcisista mais que dobrou nos Estados Unidos nos últimos 10 anos. São sintomas de uma sociedade adoecida, certamente. No entanto, não podemos apenas identificar problemas. Precisamos ir em busca de soluções. O amor a si mesmo, proposto por Jesus, é o caminho autêntico e seguro para isso. Provavelmente na sua fase inicial, se expressa como autovalorização descabida, por ignorância real das possibilidades que lhe são inatas. Quando não estamos hábeis ao amor próprio no seu sentido mais profundo, permitimos-nos tornar soberbos, enrijecendo o sentimento de ternura e de respeito por nosso próximo. O amor próprio saudável é fundamental nos relacionamentos humanos, em particular nas parcerias afetivas, no matrimônio ou não. À medida que o ser humano se conscientiza dos objetivos existenciais, dos desafios que o aguardam, de como deverá enfrentar insucessos e problemas, maior se lhe apresenta o amor próprio. Ele o induz a não cometer os mesmos desvarios de antes, ao culto do personalismo perturbador, ao narcisismo desenfreado, nem tampouco a subestima, a desconsideração pelos seus potenciais de realização. Enfim, a tudo quanto é próprio como resultado das conquistas conseguidas. Dá-se conta, então, do muito que lhe falta conquistar. Porém, se percebe feliz pelo que já alcançou. O amor próprio abre um elenco abençoado de possibilidades de serviço para o progresso interior, equilibrando a emoção em referência às aspirações, a mente em relação ao comportamento, a vida diante da imortalidade. Induzido ao autoaprimoramento, o espírito torna-se tolerante para com as falhas do seu próximo, embora não concordando com essas atitudes infelizes. Não se transforma em julgador de ninguém, porque conhece as dificuldades que ele mesmo enfrenta nesse embate de autocrescimento que não cessa. A sua visão de mundo é mais abrangente, mais rica de compaixão, mais enternecedora. O amor próprio dá a exata dimensão do que somos, de como nos encontramos e do quanto necessitamos realizar a fim de alcançar o objetivo da harmonia. Por isso, trabalhemos por menos narcisismo e mais amor próprio. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, sabemos que todo pedido merece ter um entendimento, um carinho, mesmo quando feito sem calma. Nem sempre quem se afoga pode lembrar-se das etiquetas. Caridade consiste em distribuir a todos o mesmo amor. Entretanto, perturbado, que não consegue entender, precisa de uma dose maior de entendimento. E esse entendimento, sabemos, Senhor, que está contido nos seus evangelhos, para clarear as nossas mentes nos momentos de dores, de dificuldades. Então, Senhor, abençoa-nos hoje e sempre. Graças a Deus. Meu querido Dr. Kleber, suas despedidas? E rogamos que Jesus traga muita paz aos lares, aos corações de todos vocês com quem estamos sintonizados hoje. Abraço a todos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu,
descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu, pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.